Queridos irmãos e irmãs, celebramos o quarto domingo do Advento, o tempo de espera que se completa. Vemos na imagem da coroa do Advento que todas as velas estão acesas, simbolizando que passamos, que percorremos um caminho que, de fato, Deus nos propôs para nos preparar para aquilo que vamos celebrar, o Santo Natal. E de maneira especial hoje, a liturgia, belíssima por sinal, nos convida, nos faz um convite de sermos verdadeiros templos de Deus. Está escondido por detrás da liturgia toda esta prerrogativa da questão do templo, da necessidade de haver um lugar onde Deus possa habitar. Porque é exatamente isso que nós vamos celebrar. Aquele que vem, que nasce para nós, o Salvador, habitou entre nós, nós vamos escutar. Mas para que ele possa habitar, é necessário então que haja um templo. E é isso que nós somos convidados hoje a meditar, olhando para a nossa vida, nos perguntando se de fato nós temos sido estes verdadeiros templos de Deus. E isso nós já escutamos na primeira leitura, tirada do livro de Samuel, onde o rei Davi, movido de boas intenções, incomodado pelo fato de que ele tinha um palácio para viver e Deus morava numa tenda. Na época de Davi, do rei Davi, existia então a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. E esta arca, ela era sempre alojada numa tenda. Por onde ela ia, por onde ela passava, então ali ela repousava sempre numa tenda, ou seja, numa construção provisória. E Davi, então, incomodado com isso, percebe a necessidade de construir um lugar, um templo, um palácio, onde Deus pudesse habitar. E a intenção de Davi, ela é tão boa, que até o profeta, num primeiro momento, o profeta Natã, vai dizer, é isso mesmo, faz tudo o que diz o teu coração. De repente, na mesma noite, vai dizer o texto, Deus se dirige ao profeta e diz, não será Davi quem construirá a mim uma casa. Eu mesmo construirei esta casa. Eu mesmo farei a casa e habitarei no meio de vós, não um rei, mas eu mesmo. E aqui nós já podemos tirar a primeira lição, se nós de fato queremos ser templos de Deus. Davi estava movido de uma boa intenção. Davi não estava ali preocupado em aparecer, porque afinal de contas ele já era um rei muito considerado pelas pessoas, era um rei querido. Então Davi, movido por uma boa intenção, não faz aquilo que é a vontade de Deus. Mesmo movidos, isso nós precisamos aprender, mesmo movidos por boas intenções, muitas vezes nós não fazemos a vontade de Deus. Mesmo às vezes fazendo a coisa certa, que bom seria se de fato Deus tivesse um lugar para que ali a arca ficasse, mesmo fazendo a coisa certa, corremos o risco de não estar fazendo a vontade de Deus. E isso é para nós, de fato, poderíamos hoje usar deste dia para nos perguntar, porque não basta fazer a coisa certa, a santidade não está em fazer a coisa certa, a santidade está em fazer a vontade de Deus. O menino Jesus nascerá para nós, mas não nascerá porque somos bonzinhos,
porque fazemos a coisa certa, mas porque buscamos a santidade. E aqui está o grande erro da maioria da sociedade, talvez até de muitos de nós. Achamos que fazemos a coisa certa, que cumprimos o preceito, essa discussão de preceito aí agora, né? Principalmente porque a gente confundiu tudo, né? Então hoje como é que é? Tem que ir à missa de manhã, depois volta à noite, vem amanhã de novo, precisa, não precisa? Queremos fazer a coisa certa, mas será que nós estamos querendo buscar a vontade de Deus? Esse é o primeiro ensinamento para nós aqui. O primeiro ensinamento para que de fato possamos ser templos de Deus. E aí nós vamos para o Evangelho e vamos vendo então um Evangelho riquíssimo, que é impossível de esgotá-lo, mas que nos ajuda inclusive a olhar para esta mesma dinâmica. Então, além de fazer a vontade de Deus, há um segundo passo aqui que é necessário para que nós possamos ser morada de Deus, templos de Deus. A primeira coisa que nós ouvimos aqui no Evangelho, dentre os detalhes todos que aqui estão narrados, é que o anjo entrou onde Maria estava. Por isso a pergunta que nós devemos nos fazer: o anjo tem entrado dentro da nossa casa? Nossa Senhora provavelmente estava em casa, no seu quarto, provavelmente, a tradição vai dizer isso. E ali ela recebe a visita do anjo. O anjo entra dentro da sua casa. Nós temos deixado Deus entrar dentro da nossa casa? Porque às vezes a santidade não acontece, a vontade de Deus não acontece, porque nós estamos ainda com as portas fechadas. Porque nós fechamos a nossa alma para Deus e não deixamos Deus entrar. Colocamos às vezes até alguns empecilhos, algumas barreiras, alguns obstáculos. E nós precisamos arrancar tudo isso se queremos de verdade viver um santo Natal. Arrancar as barreiras que impedem que Deus entre na nossa casa. Quais são elas? Porque ainda a porta do meu coração está fechada para a vontade de Deus. Porque ainda eu reluto contra esta vontade que é de Deus de buscarmos a santidade. Por que eu ainda acho que isso não é coisa para mim, é coisa para o outro? Por que a porta do nosso coração ainda está fechada? O anjo entrou, e ali quando o anjo entra, ele saúda então Nossa Senhora, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Primeira parte da oração da Ave Maria. E Nossa Senhora escutou. É impossível escutar a Deus se nós não deixamos que Ele entre na nossa vida. Não vamos escutar Deus de longe. Não vamos escutar Deus se nós estamos com um pé preocupados com as coisas do mundo e um pé preocupado com as coisas de Deus. Ora eu me volto para Deus, ora eu me volto para o mundo. Desse jeito nós não escutaremos o que Deus tem para nos falar. E olha o perigo: se Nossa Senhora não escutasse o anjo, talvez nós nem aqui estaríamos. Católicos certamente não seríamos. Por isso que nós também, terceiro passo aqui, é então escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus vai te falar neste Natal? O que Ele quer te dizer num menino, numa criança frágil que nasce num presépio? O que Deus quer te dizer com isso? Abra as portas da tua alma para que de fato seja um Natal do Senhor. Não um Natal para satisfazer as nossas vontades, mas um Natal de Deus. O texto vai dizer que Maria estava ali preocupada, ela ficou perturbada com o significado da saudação do anjo,
E o anjo então responde para ela: Maria, não tenhas medo. Talvez a gente já comece a pensar, mas se eu der esse passo, se eu abrir mesmo a porta, se eu parar para escutar o que Deus quer de mim, é capaz que eu vou ter que mudar de vida. Então é melhor eu não escutar não. É melhor eu ir para o outro lado. É melhor eu fazer outra coisa. O anjo repete para cada um que pensa assim: não tenhas medo. A vontade de Deus nunca será uma ameaça para a sua vida, nunca. E muitas vezes nós pensamos que sim, porque afinal de contas, fazer a vontade de Deus requer então, consequentemente, deixar de fazer algumas coisas. É claro. Se são coisas meramente que passam, coisas voltadas somente para as nossas alegrias materiais, é óbvio que Deus nos convida a abandonar. Mas se nós então vencemos este medo, se nós deixamos Deus entrar e escutamos a sua voz e deixamos Deus falar em nós, então certamente também nós encontraremos graça diante de Deus. Às vezes a vida é tão sem graça, tem tanta gente se perdendo e até morrendo fisicamente por falta de sentido da vida. E isso é só resultado de terem se fechado para a vontade de Deus. Claro, as consequências são inúmeras. Mas quando nós nos fechamos para a vontade de Deus, a vida perde o sentido. Deixamos de encontrar a graça diante de Deus. E é isso que nós precisamos mudar. Nós precisamos deixar que esta graça de Deus venha também sobre nós, porque é o que acontece com Nossa Senhora, ela que pergunta ali para o anjo: mas como vai acontecer isso? E o anjo respondeu a ela: o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Aqui a tradução do português não nos ajuda muito, mas o correto, traduzindo do grego, este verbo cobrirá, o certo seria ofuscará. Então a frase ficaria mais ou menos assim: o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te ofuscará com sua sombra. Mas o que muda? Muda tudo. Porque ofuscar significa que nós precisamos perder o nosso brilho próprio. Deus vem para arrancar o nosso brilho próprio, o nosso brilho humano, para colocar a graça dele no lugar. Enquanto nós quisermos brilhar, enquanto nós estivermos preocupados em que os brilhos deste mundo, e aí serve muito para o Natal de hoje, para essa noite, enquanto nós estivermos muito preocupados com os fogos de artifício, com aquilo que brilha fora de nós, a luz de Deus nunca vai brilhar dentro de nós. Enquanto nós quisermos que o que brilhe sejamos nós mesmos, a nossa vontade, a nossa vaidade, o nosso pecado, nunca a luz de Deus conseguirá nos conduzir e nos iluminar, porque ela precisa nos ofuscar. É assim que nós temos vivido? Temos deixado a luz de Deus nos ofuscar a nossa vontade, ofuscar os nossos sonhos, os nossos planos, deixando que só Deus conduza a nossa vida? Queridos irmãos e irmãs, caso contrário, nós certamente não conseguiremos viver um santo Natal. Para aqueles que se prepararam ao longo do advento, para aqueles que estão seguindo os passos de Cristo, talvez falte só um pouquinho de audácia, falte só um pouquinho de coragem, e aí as palavras do anjo nos ajudam: não tenhais medo, deixe que Deus seja o centro da sua vida. Mesmo que a princípio Deus esteja ali numa criança tão frágil, tão pequena, Ele precisa continuar sendo o centro da nossa vida. É isso que hoje esta liturgia do quarto domingo do Advento quer nos mostrar.
trazendo para nós a figura de Nossa Senhora. Ela que nós, quando rezamos a ladainha, chamamos de Arca da Aliança, a Arca de Davi. Ela que trouxe no seu ventre, foi ela o templo construído por Deus, profetizado por Natã lá na época do rei Davi. É Nossa Senhora quem traz o grande Deus no seu ventre, e hoje ela nos apresenta, hoje ela nos dá o seu filho, para que todos nós sejamos por ele tocados, agraciados e conduzidos. Não sejamos egoístas, não percamos a oportunidade, não percamos este grande presente que nossa mãe nos traz, para que possamos de fato sermos conduzidos pelo Espírito Santo, e que esta luz que brilha no Natal não seja uma luz passageira, que acabe segundos depois, mas seja uma luz que permaneça na nossa alma, nos iluminando para toda a nossa vida. Este é o verdadeiro sentido do Natal, e este é o verdadeiro sentido daquilo que hoje nós encerramos como celebração litúrgica, o sentido do verdadeiro advento, da verdadeira espera de Cristo. Quem soube esperar na vontade de Deus, certamente viverá um santo Natal. Por isso peçamos a Nossa Senhora que ainda nos ajude a arrancar os obstáculos, aquilo que impede que Deus entre em nós, que Deus more, que Deus habite em nossa casa, para que nós possamos então viver este grande tempo que se aproxima.